Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021, trago para vocês nossa aula de oficina de negócios. Lembram que na última aula é, lemos a história geradora, né? De estudo, com o título Sonhar é Possível, onde falamos sobre uma família que tinham 3 filhos, eram um irmão mais velho, Raul, não é? E tinham os gêmeos, Rian e Raí. E os gêmeos tinham mais ou menos a idade de vocês, 8 anos. E como vocês, essas crianças ganhavam brinquedos sempre, várias vezes durante o ano, né? Era data de aniversário, Dia das Crianças, festividades de Natal, fora as oportunidades que algum parente tinha de estar dando algum presente, sempre dava em forma de brinquedo. Eles se viram numa situação em que, no momento em que estavam passeando com esse irmão mais velho, com Raul, eles se depararam com algumas outras crianças brincando em uma praça e perceberam que essas crianças não tinham tantos brinquedos quanto eles. Ou seja, eles perceberam que outras crianças nem sempre tinham a mesma vida ou tinham as mesmas condições que eles de ganhar ou os pais comprar. E pensaram em doar seus brinquedos. Por quê? Eles doaram, tia Shirley, os brinquedos que estavam velhos? De jeito nenhum. Aquilo que é velho, a gente não vai. Se não tiver como organizar, se não tiver como ajeitar, então a gente não vai dar a outra criança para brincar, certo? A gente sempre tem que doar. É muito importante doar quando a gente tem demais, né? Quando tem muita coisa e principalmente quando a gente não usa mais. É... Então, vai fazer aquela doação, então dá alguma coisa que ainda sirva, tá? Não adianta pegar a boneca sem a perna, ou toda arriscada, descabelada, o cabelo todo cortado, o carrinho sem roda, e querer doar para outra criança. De jeito nenhum. Como eles ganhavam muitos brinquedos, eles tiveram essa ideia, a princípio, de doar seus brinquedos, depois conversando com a mãe, a qual elogiou bastante a atitude dos meninos, né? Teve outra ideia de eles próprios construírem os brinquedos através de materiais de sucata, né? Aquela garrafa PET que já não tinha mais utilidade ali, foi utilizado refrigerante para não jogar no meio ambiente, que a gente sabe que polui. Ajuda nessa questão do alagamento, né? Estamos nessa época agora de chuvas constantes, né? Chuvas fortes e a gente vê o quanto os canais, os bueiros estão lotados de garrafas PET, tá? Porque existem algumas pessoas que não têm consciência de que deve cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente não é só meu, não é só de vocês, é nosso, né? O planeta Terra é nosso. Então, como a gente vive nele, o correto seria a gente cuidar dele. É a mesma coisa da casa da gente, né? A gente toma um refrigerante e joga a garrafa lá no meio da sala? Claro que não, não é? A gente faz a separação, joga no lixo. O ideal é que se faça essa separação, tá certo? A gente já falou sobre separação de materiais reciclados, da coleta seletiva, né? Para poder ajudar o meio ambiente. Então, essa coleta seletiva, a gente sabe que existem vários tipos de materiais. E esses materiais, quando são separados por tipo, fica muito mais fácil, tanto para os coletores, o pessoal que trabalha na limpeza,
quanto para aquele pessoal que trabalha com materiais reciclados. Fica muito mais fácil fazer essa coleta e a separação. Então, é um dever nosso fazer essa separação para que, além de estar ajudando o meio ambiente, ainda vamos ajudar essas pessoas que trabalham com materiais de sucata, certo? Então, a ideia da família de Raí e Rian foi justamente essa. Não jogar no meio ambiente certos materiais que poderiam servir para outras coisas. Eles começaram a separar garrafas PETs, latas de refrigerante, latinhas de leite, caixas de leite também é muito utilizado, as caixas da pasta dental também. Então, tudo isso, entre outros materiais, né? A gente pode reutilizá-los para construir tantos brinquedos, tanto pode ser construído brinquedo como potes, como organizadores, porta-lápis. Lembra que fizemos um porta-lápis utilizando um CD velho e um rolo de papel higiênico, né? Então, são materiais de sucata que a gente, em vez de colocar no lixo, fizemos a separação e demos uma outra utilidade a esse material. A mesma coisa os meninos fizeram. Levaram a ideia para a escola. Um amigo da escola pensou que não sabia fazer nada. Ah, eu não sei, eu não consigo fazer. E a professora mostrou que todos eles tinham habilidades que quando fossem ajudados, quando recebesse alguma ajuda de uma outra pessoa, poderia ser que desenvolvesse essa habilidade. Foi o que aconteceu com um colega deles de sala, o Caio, que achava a princípio que não iria conseguir fazer nada, né? Com aqueles materiais. E a professora mostrou que todo mundo é capaz, certo? Todo mundo consegue pintar. Todos nós vemos, a gente já chega no mundo com essas habilidades. O que é que acontece? A gente só tem que exercitar, tá? Se eu não tento, se eu não treino uma pintura, eu vou dizer que não sei pintar, não é? Mas aí se eu estou constantemente lá pintando, sempre aperfeiçoando, aí eu vou me sair muito bem. Isso para tudo, tá, gente? Para andar de bicicleta, para jogar um futebol, para escrever, para ler, tudo a gente precisa de treino e exercício, tá certo? Então o Caio descobriu que ele consegue fazer sim muitas coisas, né? É tanto que até o brinquedo que ele fez ficou super legal, porque ele se aperfeiçoou naquilo que ele achava que não era capaz. E essa ideia dos meninos, dos gêmeos, envolveu toda a comunidade escolar. Produziram vários brinquedos, fizeram um bazar para ajudar justamente essas crianças que não tinham renda, né, que não tinham brinquedos, não conseguiam comprar, os pais não tinham dinheiro para isso. Então, juntou toda a escola, toda a comunidade escolar nessa questão e conseguiram montar um bazar, onde esse dinheiro foi revertido para outras crianças. Então, essa é a nossa a história geradora do estudo, né? Sonhar é possível. Fala de um sonho, uma vontade, né? Um desejo, uma ideia que duas crianças tiveram, envolveu toda a família, depois envolveu toda a escola, através da professora, e conseguiram realizar sonhos de outras crianças, em ter outros brinquedos. Na atividade anterior, tinham duas imagens e você só precisava, que foi a atividade do dia 26, tá? Vocês só precisavam pintar aquela que estava relacionada à história Sonhar é Possível. Aí tinha no livro, na página 12, duas imagens, uma criança com algum brinquedo reciclado, oferecendo a outras duas crianças. E na imagem de baixo tinham três crianças brincando, fazendo um castelinho na praia. Um castelo de areia na praia. A atividade era apenas para que vocês descobrissem qual das duas imagens estava relacionada ao nosso assunto.
à história geradora de estudo, que é Sonhar é Possível. E era justamente essa, né? A primeira imagem que mostra uma criança oferecendo um brinquedo produzido por ela a duas crianças que não tinham brinquedo. Apenas isso. Podia pintar a imagem do jeito que você quisesse, tá? Apenas caprichasse nessa pintura. Então, toda a primeira imagem poderia ser pintada. Foi justamente isso que alguns de vocês fizeram e me enviaram, certo? Parabéns a quem me enviou, a quem realizou e quem não me mandou, estou aguardando essa atividade da aula anterior da semana passada, que foi no dia 26 de fevereiro. Hoje, nossa aula de oficina de negócios, terça-feira, 2 de março de 2021, vamos fazer a continuação das atividades referente à história geradora de estudo, né? Como atividade, eu deixo para vocês a página 13 e a 14. Na página 13 tem a continuação da primeira atividade, né? Na atividade 2, está aqui a página 13. Olha aqui o número dela. E é essa página aqui. Atividade 2, 3, 4, 5 e 6. Na atividade 2, pede o seguinte a vocês. Preencha a cruzadinha com o nome dos principais personagens da história. Alguns nomes já estão aí, certo? O que está faltando? Está faltando apenas que vocês completem apenas com o nome dos três personagens, o nome dos três irmãos. Os gêmeos, Raí, Rian e o irmão mais velho, Raul. Tá certo? Só isso. Conta as letrinhas, vê onde é que vai caber Raul, onde vai caber Rian e onde é que cabe Raí, que só tem 3 letras. Preste atenção para não fazer errado. No 3, que características podemos atribuir aos irmãos Raí e Rian? Circule-as. Então, temos aí 5 características. Certo? Característica é aquilo que tem a ver com a pessoa, né? Aquilo que a pessoa demonstra, aquilo que a pessoa é. Então, temos aí solidários, criativos, persistentes, medrosos, inovadores. As palavras que tiverem a ver com a atitude de Rian e Raí, aí vocês circulam, tá certo? Lembrar que são mais de uma, tá? Na realidade, são 4 para circular e uma que não tem nada a ver com os meninos. Na atividade 4, pede o seguinte. Complete a frase com as palavras do quadro e descubra o sonho de Raí e Rian. Temos aí no quadro laranja. Latas, caixas, transformados, sucata, jornais, reciclados, tampas. Você vai completar a frase com todas essas palavras. Não sobra e não falta nenhuma, tá? Se liga nisso. A frase é a seguinte. Os materiais de alguma coisa, como tananã, 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 e outros que são jogados no meio ambiente podem ser alguma coisa, ou seja, outra coisa. Então, cada uma dessas linhas cabe uma dessas palavras do quadro. Preste atenção. 5. Na sua opinião, o que podemos criar com material de sucata? Então, pensa e escreve aí quantas coisas a gente pode criar com esse material de sucata. Aquele material que já não tem mais utilidade e a gente pode dar uma nova utilidade a ele. Com a ajuda da professora Beatriz, os irmãos Raí e Rian deram um exemplo do que é um trabalho coletivo e solidário. Represente por meio de desenho alguns dos brinquedos criados por Raí e Rian e seus colegas.
Teve dúvida? Volta lá no texto, dá uma lida novamente e vê alguns dos brinquedos que as crianças conseguiram criar. Faz um desenho aí, nesse espaço da página 13. Na página 14, atividade 7, 8 e 9. Na 7, ele pede para que você assinale a alternativa que corresponde à atitude de solidariedade de Rian e Raí. De Raí e Rian, ao contrário. Então, tem aí duas frases e tem um quadradinho pontilhado, onde você vai marcar um X. Assinalar a alternativa, assinalar, marcar um X. Na primeira frase diz assim: ajudar um colega a construir o brinquedo dele. Se isso é solidariedade, se isso for uma atitude de solidariedade dos irmãos gêmeos, marca um X. A segunda frase é a seguinte: não se importaram com o colega que não conseguiu construir o brinquedo dele. Então, não se importar é uma atitude de solidariedade? Se for, você marca um X. De novo, preste atenção. Deslumbrada com a criatividade de seus alunos na construção dos brinquedos com material de sucata, a professora Beatriz estabeleceu uma meta para a turma. Marque X na alternativa que apresenta a meta expressa no texto lido. A meta é aquela onde você vai fazer algumas coisas para chegar a um ponto, certo? Qual era a meta que a professora Beatriz estabeleceu? A primeira frase, fazer uma festa de aniversário. Eles iam construir brinquedos para fazer uma festa de aniversário. Na segunda frase, fazer um bazar para ajudar creches e asilos de pessoas idosas. Se foi essa a meta, marca um X. Se não foi, se liga. E a última, fazer um piquenique. Qual das três? Marca um X aí na bolinha correta. 9. Depois de alcançar a meta, o que aconteceu? Depois que conseguiram chegar a estabelecer aquela meta, chegar até a meta, o que foi que aconteceu com todos, né? Com a escola, com a família, o que foi que eles fizeram? Tá bem simples aí. Essa é uma resposta pessoal que vocês vão dar. Então, tem bastante linha. Desenvolvam essa resposta, ok? Lembrem-se que vocês são alunos de segundo ano. Precisam dar respostas concretas, né? Nada daquelas respostas curtinhas, tá certo? Teve dúvida? Pergunta a tia Shirley, pergunta a mamãe, faz uma busca no Google, tá certo? Mas usa a tua criatividade para dar essas respostas. Sempre fazendo atividade com capricho e prestando atenção, para que a atividade saia perfeita, né? Correta. Então, essa é a nossa atividade na aula de oficina de negócios, página 13 e 14 do nosso livro. Estamos encerrando nossa aula de oficina hoje, terça-feira, 2 de março. Certo? Aguardo as atividades de vocês. Manda para mim. Teve dúvida? Pergunta a tia Shirley. Cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula.